O ser humano, nesse pequeno tempo de existência, adquiriu alguns medos muito fortes para conseguir sobreviver. E dentre todos esses, bomba nuclear, morte, apocalipse zumbi, seja lá o que for, um dos mais enraizados são as aranhas. E aproveitando disso, esse filme fez uma sequência de 1h30 de mortes questionáveis e uma briga familiar importada diretamente da série das Chiquititas. Ficou curioso? Então vem comigo analisar essa sétima maravilha do mundo moderno, Sting, a aranha assassina. Eu não vou mentir que eu vim para esse filme para estraçalhar ele. Mas ele não é tão ruim assim. Lógico que não chega a ser um Jason X, mas ele tá no nível de um Iluminado, por aí. Mas de verdade, esse filme não é ruim. Ele é muito trash e nem um pouco assustador. Ele é divertido de assistir. Por ele ser bem curtinho, fica bom. O filme se passa todo dentro do prédio. E claro que isso é por causa que o orçamento desse filme deve ser uma coca e uma coxinha. Mas isso caiu como uma luva, porque ver essa aranha passando de cômodo a cômodo faz uma sensação muito boa de um apartamento conectado no outro. O filme começa num quarto com uma senhora de Alzheimer que escuta barulhos no tubo de ventilação e ela acaba achando que esse barulho vem de rato. E assim, me assusta a vida que essa senhora viveu, porque para ela achar que isso foi ratos, ela com certeza viveu na série The Last of Us. Ela decide chamar o Exterminador para dar conta disso, e o Exterminador é o Frank. O Frank aparece muito pouco nesse filme, mas ele com certeza é o Gold. Entrando no apartamento, ele percebe algumas coisas esquisitas saindo do tubo de ventilação. Mas como esse cara assistiu muito pouco filme de terror, ele ignora e acha que é qualquer coisa. Ele acha que ratos saltam gosmas verdes, só pode. E chegando lá, ele percebe que já atendeu essa senhora. Mas afinal ela tem Alzheimer. É lógico que ela não vai lembrar de você. Esse cara realmente acha que é o protagonista, só pode. E revisando o apartamento, ele encontra um corpo. O corpo do exterminador que foi chamado antes dele. E aqui eu já vou tirar o elefante rosa da sala. Esse filme não é nem um pouco assustador. Ele claramente é pique Jason X. Se você espera ver um filme assustador, não vai ser esse aqui. A joia desse filme é ver essa aranha de plástico matando pessoas da forma mais questionável possível e da forma mais desnecessária. E pra falar a verdade, essa aranha assassina é muito incompetente, porque esse prédio tá cheio de idoso e ela acaba matando pouca gente no filme. E pra você ver o quão incompetente esse bicho é, eu vou deixar aqui um contador que no final a gente vai ver quantas pessoas são. O Frank se encontra com a bichana e não dá muito bom não, sendo morto na hora. O filme corta pra 4 dias atrás, tendo a cena que me convenceu a assistir esse filme, porque a introdução ela é muito boa. Vendo essa aranha, que ela veio de um meteoro, caindo no planeta e caindo nesse prédio, no quartinho de brinquedos dessa senhora, ela é muito boa. E ela descendo nesses cômodos dessa casa de brinquedo, é muito espetacular. Eu acho que a vibe dessa introdução é uma vibe errada, porque é uma vibe muito mais brega. É uma vibe que o filme não quer passar. Pelo menos eu acho que não. Se ele for proposital, beleza. Mas eu acho que ele erra na vibe. Mas ela por ela é muito boa. Ela de fato foi o que me fez querer ver esse filme até o final. E essa aranha claramente é uma mistura de Alien, o Oitavo Passageiro, e o Venom. Uma mistura bem esquizofrênica, pra falar a verdade. A introdução é muito massa. A Sting passando de cômodo a cômodo é um paralelo claro sobre o que vai ser o filme. Eles realmente setam o clima que vai ser. Talvez pra você, o cinéfilo que tá me assistindo, seja uma parte muito boba, mas atire a primeira pedra quem nunca gostou de algo bobo, né? Logo em seguida, uma criança entra no quarto, que tá cheio de quinquilharia. Esse quarto é uma armadilha pro asmático. E essa menina, a Charlotte, vai roubar uma bonequinha. Mas antes disso, ela tira aquela fotinha e posta na rede social desse filme. E eu não esperava que eu ia entrar nesse filme e ia ver uma cleptomaníaca digital mirim. Mas tudo bem, filme de terror é cheio de surpresa. Além de pegar essa bonequinha, a Charlotte pega a aranha. E eu não sei o porquê o filme quis fazer tanto essa menina ser tão alternativa. Eu não sei se for pra fazer o contraste entre o Ethan. Alguém escuta o barulho e vai checar, assustando a menina, que sai correndo pros tubos de ventilação. E fazendo o favor de mostrar todos os personagens que vão aparecer nesse filme. E entre eles tá a mulher latina estereotipada e o asiático estereotipado. Já dá pra ver que esse filme vai ser do balacobaque em questão personagem. Chegando em casa, conhecemos a família caótica dessa menina. Temos o Ethan, que é o padrasto que tá louco pra se provar como alguém bom que vai substituir o pai da Charlotte. A mãe da Charlotte, que serve como meio que uma apaziguadora entre os dois, que muitas das vezes não faz não, porque assim, ela maltrata muito o Ethan tem umas horas. Essa mulher odeia o marido. Mais tarde eu vou explicar o meu ponto. O Ethan aborda a Charlotte e pede pra essa filha de cruz credo não ficar andando pelos tubos de ventilação, porque a tia-avó dela não tá nem um pouco feliz que a família é dona desse prédio. E como o nepotismo aqui rola solto, essa mulher é a irmã da mulher de Alzheimer, que é a mãe da esposa do Ethan. E o Ethan é o zelador do prédio, e por causa disso ele não precisa pagar aluguel. E por um bom tempo o filme foca muito mais nesse núcleo. Pra falar a verdade, ele só foca nesse núcleo por muito momento. A Sting é jogada totalmente de lado. Esse filme tem a aranha literalmente no pôster e ela é escanteada totalmente
novamente só tendo foco no final do filme. E a treta da família é o seguinte: o Ethan tá em busca de um emprego que vai ajudar muito a família. Ele tá escrevendo uma HQ que adapta uma história que a Charlotte escreveu, que a história não fica muito claro, mas parece que é sobre revolta de adolescente. E assim, é um ótimo roteiro que a Netflix ia gostar de adaptar. E tem um pequenininho problema: um dos personagens dessa história é o professor, que é baseado no pai da Charlotte. E ele é um vilão, mas ele é um vilão meio moço, um vilão meio bonzinho que vai ficar bem no final. E caso você não vive numa caverna, você vai perceber que o Ethan não vai gostar disso. E sendo um advogado do diabo, o Ethan sabe muito bem como que a história é. Ele leu antes, e agora ele tá se coçando por isso. Depois de explicar mais ou menos a relação macro dessa família, a gente vai pra depois do jantar, aonde o Ethan e a Charlotte estão conversando, e a Charlotte faz uma mudança no desenho do Ethan, colocando óleo no professor, na tentativa de humanizar o personagem. E o Ethan fica meio pá com essa tentativa. E um dos motivos do Ethan não gostar dessa glamorização do pai da Charlotte é que a mãe dela esconde que o pai dela mora muito perto deles, e ele só não vai visitar porque não quer. E ao invés de falar a verdade, ela conta uma mentira pra garota, falando que o pai mora na Tailândia e não visita ela porque não consegue, porque tá em outro país. E no mesmo tempo que acontece toda essa treta familiar, a Charlotte pegou a aranha, a Xing, e colocou no potinho, e tá criando como uma espécie de animal de estimação. E sinceramente, você ia criar uma aranha sabendo a espécie, se tem veneno ou não, já é uma coisa meio questionável. Agora, você pegar uma aranha que você não conhece, você não sabe se tem veneno, você não sabe nada dela, e ainda assim criar como animal de estimação é coisa literalmente de biluteteia. Ninguém faria isso na vida real. E pra piorar, essa garota ainda fica alimentando essa aranha nesse pote, que cresce de uma forma quase sobrenatural. E ainda assim, e essa garota que é mostrada ser bem inteligente para a idade dela, não consegue perceber que não é normal uma aranha quase duplicar de tamanho quando come algo. E o pior, o Ethan ainda chega a ver esse pote, chega a ver a aranha, e mesmo assim ele não faz nada. Esse cara era o responsável por cuidar da família, e ele não faz isso nem um pouco bem, sendo incompetente e deixando essa menina criar esse ser maligno. E acontece o que ninguém esperava: a aranha sai do pote e vai atrás de uma vítima para se alimentar, uma vítima maior. E duas coisas que eu tenho para falar sobre essa cena que me incomoda muito. Primeiro, o filme não explica por que a Xing diversas vezes sai desse pote e ainda assim não ataca a Charlotte nenhuma vez. E segundo, como que essa aranha, ela sai do pote desrosqueando o pote e depois volta do assassinato rosqueando de novo pra Charlotte não perceber? Essa aranha é inteligente pra cacete. Como que ela faz isso com o tentáculo dela, velho? Não tem como. E a primeira vítima da Xing é o papagaio da velha com Alzheimer, que vira um amontoado de carne digerida. E pra elogiar esse filme, essa maquiagem que eles fazem pros assassinatos ficam muito boas. Eu realmente gostei de como ficou o resultado final. O pessoal vê o papagaio, ou pelo menos o que sobrou dele, e decide que foram ratos. E sinceramente, já é a segunda vez que o pessoal compara rato com coisa nada a ver nesse filme. Eu tenho medo do que são ratos nesse mundo. E eles decidem chamar o Frank, lembra do começo do filme, para detetizar o prédio inteiro. E ele é o melhor personagem mesmo, não tem como. E ele vai de apartamento em apartamento, gritando nos dutos de ventilação, falando com todos os personagens do prédio, até chegar no quarto da Charlotte, que ela não deixa ele detetizar de jeito nenhum o quarto dela, porque a Xing não gosta. E o Frank fica interessado em saber o que é Xing, e o conversa bem, e ela decide revelar que é uma aranha. E ele fica mais curioso ainda, querendo saber como que é a aparência. E ela mostra. E essa é a reação dele. E mesmo assim, esse maluco que entende de aranhas, ele vê que esse bicho é completamente esquisito, e ele não fala pro pai dessa garota sobre o quão inacreditável ela ter isso no quarto dela. E de noite, a Xing sai de novo pra caçar, desrosqueando o potinho dela. E o problema é que dessa vez o alvo dela é um pouquinho maior. Lembra a mulher latina do começo do filme? Então, ela claramente perdeu a família. E o filme é sutil como caminhão pra mostrar isso. Ela acorda do nada por causa do cachorro e coloca o cachorro pra fora. E sinceramente, se você tem cachorro e faz isso, é melhor você não ter, cara. Eu não aguento pessoas que têm cachorro e tratam ele como uns bostas. Pra que ter então? E ela provavelmente, por ser depressiva, ela toma muitos remédios, ficando dopada. E nesse momento que a Xing aproveita pra fazer o mal, pra acabar com essa garota. E a Xing, como viu muito Alien, o oitavo passageiro, aproveita da referência e mata essa mulher da forma mais copiana possível. E eu tenho que falar, nessa cena de assassinato é muito engraçado ver essa aranha se mexendo. Ela claramente é de plástico. Parece aquelas aranhas que você fica apertando a bundinha dela e ela pula. Eu não sei se esse filme propositalmente é galhofa, mas caso não seja, esse erro foi um erro tão bom que melhorou muito esse filme. Porque se ele levasse tão a sério, eu acho que seria um desperdício total, porque esse filme não tem como ser levado a sério. Eles não têm grana e nem ideia o suficiente pra fazer isso. No dia seguinte, o Ethan vê o cachorro e vai no apartamento da mulher devolver ele, vendo o corpo morto. Que ele é o zelador e tem a chave mestra.
E sinceramente eu não sei como que alguém consegue dormir em paz sabendo que outra pessoa, um aleatório, tem a chave do seu apartamento. Isso é maluquice, mas tudo bem. Enquanto acontece todo esse fuzuê com Ethan de chamar os policiais e continuar a investigação de quem matou essa mulher, a Charlotte vai até o Eric, o asiático estereotipado estudante de biologia. Ela mostra pra ele pra ver se ele tem algum conhecimento sobre a aranha. Afinal, ela não achou nenhuma informação na internet. E o óbvio aconteceu, esse cara não faz a mínima ideia de onde ela vem. Parece que ele não é tão sabichão assim, mas ele engana a Charlotte falando pra ela deixar a aranha lá. Vai passar a Stig pra um pote maior, pra segurança da aranha e pra segurança da Charlotte, porque a aranha tá grande demais pra aquele potinho. Então a Charlotte sai daquele apartamento e o Eric finalmente faz o que qualquer adulto deveria ter feito desde o começo, chamado o Ethan pra conversar e ver o que porra ele tá fazendo deixando aquela aranha naquele quarto. E o Ethan finalmente descobre que aquilo era uma aranha. E assim, me faz pensar que naquela cena que ele viu o pote, ele não percebeu que aquilo era uma aranha, fazendo ele ficar mais incompetente ainda na minha cabeça. E assim, o Eric tá fazendo tudo isso não porque ele é bonzinho, e sim porque ele claramente quer pegar a aranha pra ele sem pagar nada. Volta pro apartamento possesso, começando uma briga e os dois ficam muito chateados. E o Ethan acaba revelando que o pai dela mora perto, só não vai ver ela porque não quer. E a Charlotte não recebe isso nem um pouco bem, ficando chateada e indo pro quarto. Com a mãe dela ficando com razão, muito brava com o Ethan, com as duas ficando totalmente contra ele. E assim, sendo advogado do capeta, esse cara tava mais do que óbvio que ele tava assim pra estourar, e nenhuma das duas fizeram nada pra ajudar. Então acho que isso era inevitável. E de noite, o Eric teve um ataque de surto e começou a alimentar essa aranha pra caraca, fazendo ela multiplicar de tamanho de forma quase impossível. E o óbvio acontece, ela quebra o vidro e mata o Eric. Pra um estudante de biologia até muito do burro, hein? E de manhã, pra fechar essa chave de posta, o Ethan tem um ataque psicótico, um surto, e quebra a TV do nada, fazendo as duas ficarem muito assustadas com ele. Com a Charlotte indo pro quarto, enquanto os pais dela começam a brincar na cozinha. Uma situação típica de todo brasileiro. Só que uma coisinha desse tamanho interrompe a briga deles. E eles param na hora, né? A Stig tá lá. E mesmo eles parando e lutando contra ela, não tiveram chance alguma. Com os dois sendo amarrados e levados pro ninho. Com a Charlotte quase não percebendo e só percebendo no final quando o Ethan já foi levado. A Charlotte vai correndo pra ver o que o Eric fez. E ela só vê o menino nessa situação aqui. Eu acho que não foi uma boa ideia ter alimentado a Stig. Ela volta pro apartamento e decide entrar no tubo de ventilação pra enfrentar a aranha ela mesma. E ela acaba no apartamento da avó dela, vendo que a tia-avó também foi levada. E a avó dela só não foi sequestrada porque ela tava cheia de naftalina no corpo. E assim, é incrível como que a criptonita dessa aranha alienígena é a naftalina. Quem pensou nisso ou é um louco ou é um gênio. A Charlotte pega todas as naftalinas do prédio e mistura com água, colocando na arminha dela de água pra matar essa aranha. Ela entra de novo no tubo de ventilação e dessa vez ela encontra o Ethan dentro de um casulo. Aqui, sem sacanagem, a maquiagem é muito boa, ultrapassando tudo que a gente viu anteriormente. Ela libera o Ethan com naftalina e os dois escutam o barulho do bebê, que é a irmã da Charlotte. Minha irmã, né? Porque é filha do Ethan com a esposa. Só que a aranha aparece lá e os dois caem na caldeira. E na mesma hora, o Frank cai junto com eles. Parece que ele não morreu naquela hora, até porque já passamos da cena inicial do filme. Então o Frank cai junto com eles. Só que o Frank tá muito bravo, e principalmente bravo com a Charlotte de ter criado esse monstro. Ele pega a arma de pregos dele e começa a fuzilar a aranha. Só que não dá muito certo pro menino não. F nos comentários pro meu guerreiro. Os dois, pra tentar fugir da aranha porque estão desarmados, vão pra dentro do compressor. E por motivos do acaso do roteiro, geral tá lá dentro. Eu não sei porque esse seria um bom ninho pra aranha, mas tudo bem. Acontece um momento reunião de família onde todo mundo se acerta. Afinal, se eles ficarem magoados um com o outro, quase morrendo, ia ser muito engraçado. Pena que não acontece. Todo mundo se resolve, só que o bichão tá vindo, entrando pelo lugar mais conveniente pra todo mundo, pela boca do compressor. O Ethan se sacrifica, matando a aranha da forma mais simples possível. Pra um bicho alienígena, você foi bem decepcionante. E já que ela morreu, nada mais justo que fazer a contagem de mortes. Ela mata aqueles dois irmãos do exterminador, ela mata o Frank, ela mata o papagaio, ela mata a tia-avó do pessoal. Realmente, pra um bicho, você foi muito incompetente. Você matou 4 pessoas só e um papagaio. Eu esperava mais. Esse filme não poderia acabar de forma triste. Então o Ethan, que tinha morrido com uma descarga elétrica de sei lá quantos volts, ele volta. Esse cara tem um coração muito bom. O filme acaba com todo mundo se abraçando da forma mais linda possível. Mas não podia acabar assim, né? Eles tinham que tentar deixar uma abertura pra consequência, que eu sei lá se vai acontecer. A câmera muda de posição e mostra que tem vários ovos de aranha chocando. E me faz pensar como diabos essa aranha consegue botar ovo sem macho. E o filme acaba. Esse filme realmente não é ruim. Ele é gostosinho de assistir. Talvez eu seja enganado pelo fato dele ter 1h30 e não 2 horas, igual toda porra de filme tem hoje em dia. Então é muito bom assistir ele, porque tem um momento galhofa. E essa aranha, ela é muito engraçada. O fato dela ser feita de plástico, ou sei lá do que ela tenha sido feita, só que ela não consegue enganar em nenhum momento. Ela não passa nenhum medo. A atuação do pessoal é nota 6. Eles não são ruins, mas claramente não são gênios da atuação.
E o que mais incomodou é o foco que eles dão nessa família e a aranha fica totalmente descanteada. E é por isso que eu exaltei as mortes dessa aranha, porque ela mal aparece nesse filme. É verdade, ela mata o Eric, e são 5 mortes. Realmente isso me incomodou muito. O fato deles terem focado maior parte do filme nessa relação familiar deixa o filme meio bobo, até porque não é muito bem feita. Mas tirando isso, o filme merece uma sólida nota 6,5. Ele não te ofende, mas ele também não vai ser uma obra-prima. Mas também não dá pra esperar muito de Sting e a Aranha Assassina, convenhamos. Mas eu recomendo uma assistida, porque vale muito a pena. Se você gostou, deixa aquele like e se inscreve. E comenta aí qual filme você quer ver. E é isso, tamo junto e falou!